Uou! Era começando mesmo. Tá frio. Pode ser a introdução do making off. Uou! Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá começando mais um Papo de Quinta, num formato extremamente diferente. Estamos na natureza, literalmente em cima da água, porque a gente tá num lugar que a gente chama de Trapiche, aqui na nossa cidade, que fica em cima da lagoa. A gente quer conversar sobre coisas simples da vida, sobre como a gente aproveita os pequenos detalhes que a vida deixa pra gente de graça. Então a gente veio fazer isso e aproveitar e conversar sobre isso fazendo isso. Aqui é o sonho de consumo de trabalho. É verdade. A gente tem itens importantes como sempre, que é o chimarrão, boa companhia, e hoje não deem bola se der uma tremidinha, uma balançada um pouco no vídeo diferente, porque além do vento, a gente também tem um tripé humano, que o nosso cameraman está ali na sombra dando oi. Já parou pra pensar com que frequência tu faz algo que tu realmente gosta? Ou melhor, né? Já parou pra pensar no que tu gosta de fazer? Eu conversando com a minha mãe numa reunião de família lá no sítio de um tio meu, a família dos meus pais, na verdade do meu pai, tem o hábito de se reunir todos os meses, assim, uma vez por mês. Nessas reuniões, assim, conversando, então, depois do almoço, a minha mãe me disse que gosta muito, que gostava, quando era jovem, de deitar na grama e observar as nuvens. E ficar pensando, tipo, nos desenhos das nuvens que tem, né? Legal. Eu perguntei pra ela com que frequência, né, se ela fazia isso, ou lembrava da última vez que tinha feito, e ela disse que fazia muito tempo que ela não fazia. E é engraçado pensar porque é algo simples, gratuito e disponível todos os dias. Por que nós... E depois disso eu comecei a pensar também que uma das coisas que eu gosto muito de observar também são nuvens. Eu gosto muito de olhar para o céu quando está um dia bem cheio daquelas nuvens gordinhas, né? Eu adoro observar e também não é algo que eu faço sempre. Quando tenho, não é o tipo de coisa que eu fico olhando para cima toda hora para olhar e observar. Por que nós somos tão resistentes em nos mimar com coisas que são tão simples e gratuitas? E por causa desses raciocínios que a gente resolveu gravar este vídeo hoje. Sim, a gente tem um lugar que, como a gente já falou no início do vídeo, que é muito abençoado, que é essa imensidão de água, de natureza. A gente tem o privilégio de morar numa cidade que não é tão grande, que tem ainda alguns lugares e alguns pontos turísticos muito legais, com esses pequenos detalhes que a gente às vezes esquece na correria do dia a dia, que esquece de observar, né? Enquanto você estava falando também, tem um exemplo legal que dá pra dar que é meu. Eu gosto muito de observar a lua. A lua é um negócio também que vem de graça. Tá no céu quase todas as noites, menos em noites de lua nova. E ela tem vários formatos, ela tem vários estágios. E eu acho fantástica a forma como ela se põe no céu. E observo muito raramente, assim, porque, sei lá, às vezes tá na correria do dia a dia, chega em casa cansada. E a gente só se lembra de observar quando algum amigo, às vezes tu mesmo, manda uma mensagem: olha a lua, tá muito linda. Eu com certeza acho a lua algo muito bonito. E quando eu vejo que tá, assim, muito redondinha, a lua crescente também, às vezes com cores diferentes, eu já mando mensagem pra Jéssica, que eu sei que ela gosta muito. Sim. Mais até do que eu de olhar. E é legal porque é interessante a gente sempre tentar sair deste piloto automático que nos ensinaram a estar, né? Sim, uma pergunta que me veio à mente foi: será que a tua mãe gostava de observar as nuvens ou ela ainda gosta e não observa, né? Ela ainda gosta, ela ainda gosta. Ela, inclusive, quando eu perguntei por que será que a gente não faz isso com frequência, ela disse: cara, não sei explicar, é uma coisa que é simples e poderia ser feito, né? Mas a gente fica cheio de tabus também. O que vão pensar de mim deitado, por exemplo, numa grama olhando para o céu? Nós temos uns tabus também meio estranhos, assim. Mas vale lembrar que o cuidado ele precisa vir antes de ser algo drástico, a falta dele. Ano passado, por exemplo, eu cheguei ao ápice de ansiedade, de estresse, e só fui procurar um psicólogo, por exemplo, para me tratar
quando eu percebi assim que não estava com dificuldade até mesmo de estar junto com os meus amigos. Isso me causava falta de ar. E eu pensei, nossa, isso não está nem um pouco certo, não tem nada a ver comigo, eu sempre gostei muito de estar junto com as pessoas. E aí então eu fui procurar ajuda e eu percebi que muito disso estava na falta de tempo, com coisas simples que eu gostava de fazer e eu não fazia mais, ou na correria de estar sempre no piloto automático e nunca parar para descansar. Então, não é para ser assim, não é esse tipo de vida que a gente quer viver ou que as pessoas deveriam estar vivendo, mas de alguma forma nos passam que a gente precisa estar sempre correndo e sempre contra a máquina do tempo, né? Sendo o máximo de produtivo possível, sempre fazendo coisas. Por vezes, ir para um lugar e descansar, quem já está nesse hábito de estar sempre fazendo algo, quando vai para um lugar para descansar, fica com aquela ansiedade de que precisava estar fazendo algo e se culpando por estar descansando. São coisas que realmente, assim, não faz o menor sentido. Tu falou de tabus. Nossa, por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam da gente ou da forma como vão nos avaliar e ao mesmo tempo a gente não nos autoavalia, a gente não para pensar do por que a gente faz as coisas ou por que a gente deixa de fazer as coisas ou até mesmo por que a gente está sentindo algumas coisas, né? Por que a gente está tendo alguns sentimentos, como tu colocou. Nossa, eu cheguei num nível assim que já não conseguia mais conviver com os amigos. A gente se priva de se autoconhecer, se priva de buscar ajuda por questão de vários tabus, por preconceito às vezes, ou até nem é preconceito, porque eu mesmo cheguei num ponto que eu indicava psicólogo para todos os amigos, mas eu não tinha entendido ainda que eu precisava também, né? Eu indiquei para ti, inclusive, e sabia que era algo muito importante, e aí um dia tive que cair na realidade também e disse, nossa, todo mundo precisa de cuidado, ninguém precisa chegar a um nível de doença, a um nível de estresse grande, a um nível de sobrecarga mental, a ponto de ter uma doença intitulada para daí procurar alguém, né? Exato. E daí procurar ajuda. Outra, por que nós estamos falando sobre isso? É um canal que fala sobre rotina, organização, rotina familiar, né? O que isso tem a ver com organização de famílias? A questão é que tu és uma parte muito importante dentro da engrenagem da tua família. E o teu bem-estar, tu estar bem, tu estar feliz, isso envolve o bem-estar de toda a tua família. A gente precisa se cuidar. O tempo de cuidado não é egoísmo. O tempo de cuidado é um cuidado do todo também. Porque quando uma das peças começa a adoecer e começa a ficar com dificuldade de fazer as suas tarefas, enfim, porque comigo, no caso, foi assim. Eu comecei também a tudo ser muito difícil. Arrumar a cama era algo difícil. Tudo era muito pesado. Mas porque eu estava já com um olhar pesado sobre todas as coisas. E chegou neste nível, né? Então, isso, claro, influenciou o meu dia a dia familiar. Influenciou. Então, o cuidado não é algo egoísta. Cuidar de si é algo que também que tu faz por todos. Tu faz pelos outros também. Sim. E então, dentro do dia a dia familiar, dentro da rotina, é importante que as pessoas tenham esse tempo para si, tenham este tempo de se cuidar e de fazer o que gosta. Ler um livro, se é no meu caso, eu já tinha parado de ler, eu adoro ler. E eu tinha parado de ler, não sabia quanto tempo fazia já que eu tinha lido o último livro. Eu comecei com os pequenos passos, eu voltei a ler, eu voltei a ter uns tempos mais ociosos também. E isso tudo foi gradativamente ajudando muito. Coisas extremamente simples, coisas gratuitas, coisas que estão disponíveis todos os dias e é uma questão de escolha nossa não usufruir, Sim. Não nos mimar, não nos cuidar também. E a gente dizendo isso, assim, nós não somos psicólogas, né? Não é a nossa especialidade o cuidado com a mente, mas a gente sempre conversa sobre isso, a gente sempre coloca. Esses dias a gente fez um comentário na equipe. Em todos os vídeos a gente vai falar sobre autocuidado e a gente respondeu no uníssono, acho que sim, porque não tem como a gente organizar as outras coisas, organizar os outros sem estar organizado. Infelizmente a gente tem que passar por uns momentos de crise às vezes para perceber isso, mas a gente está aqui hoje também para dizer para vocês, não deixem chegar nesse momento de crise. Como a Graça disse, não é egoísmo cuidar de si,
muito pelo contrário, tu tá cuidando da tua família, porque a família é um corpo, porque a família é um só. Então vamos parar, vamos se olhar, vamos também outra coisa, como a Jéssica disse, às vezes a gente está muito tranquilo com a ideia de que o psicólogo é importante na vida dos outros. Vamos olhar, porque se for importante na tua vida, não deixa chegar num nível extremo. Procura antes. Tu precisa tratar da tua mente assim como tu trata as pessoas tratam da diabetes. É simples, é o que a gente escuta toda hora, mas é difícil de aplicar na própria vida. É uma questão até para se fazer, né? Por que quando a gente tem uma doença mais visível ou algo mais palpável, assim, a gente procura e a gente sabe, a gente entende que a gente vai fazer um exame e a gente vai saber o que tem e vai tratar. Algumas pessoas até não, né? É muito relativo, mas no geral a gente sabe que deve procurar o médico quando tem algo físico. Só que a nossa mente também faz parte do nosso corpo, nós não somos seres humanos separados. Durante toda a graduação a gente sempre ouviu uma forma holística de tratamento, né? Sobre uma forma de cuidar do homem como um todo. Por que a gente precisa lembrar que o homem é um todo se a gente já está aqui completo? Por que a gente, dentro da faculdade, precisa dizer para um estudante: gente, quando for alguém com alguma limitação no braço e for tratar o braço, ou for fazer terapia de mão com vocês, não esqueçam que aquela pessoa também tem uma família, aquela pessoa tem uma rotina, aquela pessoa tem uma mente que pode estar com alguma dificuldade. Então, às vezes, tratar só a mão dela não vai adiantar. Ela precisa de um acompanhamento geral. E a gente ouve isso como terapeuta, mas a gente às vezes não entende isso como ser humano, como indivíduo, né? É que o saber e o executar tem um abismo muito grande. Muitas vezes tu pode pensar assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas não, o executar tá num patamar diferente do saber. E outra, muitas vezes a gente tem a situação que tu te encontra hoje, que tá talvez te deixando sufocado, te deixando para baixo, ou te travando para executar tuas coisas, ela forma como se fosse uma cúpula em cima de ti, e tu fica aqui dentro dela. Então o teu olhar sobre as coisas fica completamente inibido por toda essa cúpula que está em cima de ti. Quando tu procura alguém para conversar que está de fora, essa pessoa tem um olhar completamente diferente para te dizer daqui: olha, se tu observar, anda um pouquinho pro lado, nesse quarto escuro que tu tá, daqui de fora eu enxergo que tem uma chave de luz ali, mais pra direita. E ela vai te dando a direção dos passos de por onde começar, como desatar esse emaranhado de nós na tua cabeça. Quem tá olhando de fora consegue ter uma noção muito maior do todo do que quem tá lá dentro, encoberto por essa cúpula. Então, só quando a gente vivencia isso, a gente realmente consegue ver o real valor. Sim. E aí vem outro papel importante, desculpa te cortar, da família, né? Além da gente se autoconhecer, às vezes é difícil da gente identificar esses pontos. E aí é muito importante a gente ter com quem contar dentro da nossa própria família, com os nossos amigos. Alguém que nos diga: olha, sendo bem sincero contigo, procura uma ajuda, procura um psicólogo, procura alguém para conversar mais especificamente sobre o que tu tá sentindo, porque tu não tá no teu normal de ser, tu tem alguma coisa diferente, vamos buscar um auxílio. A gente também tem que parar com esse tabu de achar que falar para as pessoas que a gente ama, que elas não estão bem e precisam de ajuda, que isso é algo que vai talvez ser invasivo para ela. Mas talvez esse tipo de contato vai ser o necessário para a pessoa tomar a atitude de buscar ajuda. Às vezes é fundamental. Mas e outra? Nós costumamos entender muito mais fácil que a industrialização ela trouxe uma alteração no jeito das pessoas se alimentarem e que o nosso corpo não evoluiu junto com a industrialização, com esse boom de conservantes, enfim, e nós estamos precisando, pedindo socorro com relação a isso. Nós entendemos isso mais fácil e as pessoas têm uma facilidade grande de buscar nutricionistas também para resolver este problema, auxílio de profissionais. Sim. Só que tem outro ponto que evoluiu muito e muito rápido, que é também a questão
da internet toda, do digital, das tecnologias. E as pessoas com um celular na sua frente, elas conseguem estar acompanhadas e sozinhas ao mesmo tempo. As pessoas conseguem absorver durante o dia informações que há poucos anos atrás as pessoas não absorviam durante o mês inteiro. A gente consegue estar conectado com o mundo inteiro e ao mesmo tempo conectado com nenhuma pessoa, né? É tudo muito rápido. Nós chegamos a lugares muito rápidos, nós conversamos com quem a gente quer muito rápido. E a nossa mente também não está andando na mesma velocidade que que todo esse mundo digital está andando, que está evoluindo. Então, sim, em algum momento vai ser mais comum, talvez, encontrar pessoas ansiosas, depressivas no dia de hoje, que às vezes você pode dizer, como a gente encontra pessoas depressivas hoje? Antigamente, não que não existiam antigamente. Também tem a questão de que antigamente as pessoas escondiam as pessoas dentro de casa porque rotulavam isso como loucura, né? Sim, eu tive uma conversa muito interessante nesse fim de semana que me levou a ter esse pensamento. Antigamente tinha menos doenças da mente ou hoje a gente consegue falar mais abertamente sobre isso? Qual é a diferença? E tá mais visível também, né? Tá mais visível também. Claro que a gente por causa também de postar na internet, por exemplo, a gente ter mais acesso. A gente compartilha de uma forma diferente, né? A gente recebe a informação muito mais rápido do que recebia antes. A gente não vive mais num tempo tão antigo. E assim como a tecnologia pode atrapalhar, ela também vem para ajudar muito. E a gente precisa saber usar isso, né? Então, pessoal, se tu gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Se conhece alguém que está precisando ouvir isso, compartilha com essa pessoa. Não tenha vergonha. Vamos parar com esse tabu também de que nós não podemos cuidar uns dos outros. Não te esquece de te inscrever no nosso canal, ativa o sininho e deixa o joinha também para nos incentivar também. E ter essa troca que é muito importante. Coloca lá nos comentários. Os comentários de vocês e os likes de vocês são muito importantes para nós, porque a gente tem um feedback também daquilo que a gente está passando.